Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. Recebemos a nossa irmã Marluce Fanton, trabalhadora do movimento espírita, para falarmos sobre o tema Boa Vontade, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. Seja bem-vinda, Marluce. Muito alegre e feliz de estarmos juntos novamente, falando para o Palavras Consoladoras, falando sobre Jesus e sobre essa doutrina dos espíritos que tanto nos alavanca o progresso. A boa vontade, disposição íntima, positiva de quem é chamado a servir, é fator indispensável para as conquistas humanas, quer no campo material, quer no aprimoramento espiritual, seja, evolução. Se todos manifestamos boas intenções frente ao trabalho iniciante ou às oportunidades de praticar a caridade, poucos, no entanto, se armazenam de boa vontade para as levar avante. Quem não edifica o bem, só por essa omissão, já está forjando o mal em forma de negligência? Essa pergunta é uma pergunta tão abrangente que nós ficaríamos aqui talvez alguns dias falando sobre isso. Quando a gente vem ao planeta Terra ou a reencarnação em algum outro planeta, a gente vem com a finalidade de nos aprimorarmos como espíritos, de nos tornarmos pessoas melhores. Para isso, Jesus deixou o seu evangelho, o seu exemplo, para que, de boa vontade, não por obrigatoriedade, nem fazendo isso de má vontade, nós pudéssemos praticar o bem, fazer a caridade, sermos fraternos, bondosos, indulgentes, tirando dentro de nós o egoísmo que faz com que a gente não faça as coisas com essa boa vontade. Então, quando a gente diz assim, não fazer o bem já é um mal, por quê? Porque quando a gente não reencarna simplesmente para aproveitar essa boa vida ou usufruir daquilo que nos é oferecido apenas para o nosso bem-estar. A gente encarna, obviamente, praticando aquilo que faz a nossa conservação, então a gente vai usufruir de um bem-estar, sim, mas esse bem-estar para que nos preparemos para servir, para auxiliar a todos aqueles que precisam e estão mais necessitados, e que a gente faça isso de todas as formas. Por exemplo, se eu vou trabalhar, esse trabalho me dá o sustento, e eu só faço exatamente aquela parte que me compete. Eu não ajudo a pessoa do meu lado, eu não me coloco em proatividade de auxiliar aquele outro, mesmo que não seja a minha função, ou seja, eu não sou solícito, não sou bem disposto, não sou uma pessoa agradável, eu faço só aquilo que me é pedido. Eu estou negando a oportunidade de mim mesmo de fazer o bem naturalmente. Então, de uma certa forma, eu limito o meu progresso como espírito, porque eu deixo de lançar passos maiores rumo à evolução moral. Eu deixo de atingir este progresso que poderia, ou eu retardo esse progresso que poderia ser alcançado de forma muito mais rápida do espírito, porque quando eu faço bem desinteressadamente, isso promove um bem-estar daquele que é auxiliado, promove um bem-estar do núcleo onde eu estou inserido, e isso
produz boas energias. E nós absorvemos energias, nós precisamos de energia para viver. O nosso corpo, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual absorve boas energias de acordo com como eu penso, como eu ajo, como eu procedo para com o outro. Então, quanto mais o bem eu conseguir fazer de diversas formas, seja carregando os embrulhos de alguém que está com os embrulhos muito pesados, dando lugar a alguém para sentar na condução, auxiliando, saindo do elevador para deixar que um idoso entre no elevador. Então, a proposta de fazer o bem, ela é praticamente infinita, porque sempre nós teremos oportunidades de aqui ou ali de tornar aquele ambiente melhor. Isso é fazer o bem, é tornar o outro mais feliz, é facilitar a vida do outro, é pensar primeiro no todo do que pensar em nós mesmos. Então, esta pergunta que se eu não faço bem já é fazer o mal, de certa forma sim, porque eu retardo o meu progresso e mais tempo eu vou demorar no enfrentamento de dificuldades para que eu alcance as virtudes exemplificadas por Jesus, nosso mestre, amigo, modelo e guia. Marluce, perante a necessidade do estudo, da exemplificação do bem, do auxílio ao semelhante, da cooperação no lar e na luta contra as manifestações de nossas inferioridades, recordemos sempre que a boa vontade será a luz a clarear o nosso caminho, conferindo-nos forças e ânimo para prosseguir com o Senhor até a vitória final sobre nós mesmos. É muito interessante quando a gente fala em estudo, porque Jesus já nos orientou que conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que nós temos o conhecimento das coisas e esse conhecimento me auxilia a marcha rumo ao progresso, estudar o Espiritismo, estudar os feitos de Jesus, praticar o Evangelho no lar, tendo contato com as lições deixadas pelo Mestre querido, é importante, porque como que eu vou poder seguir Jesus se eu não tenho a menor ideia do que ele fez? Eu preciso estudar o seu Evangelho. Como eu vou entender a filosofia da doutrina espírita, de como eu procedo no meu dia a dia, entendendo por que eu estou aqui, o que eu vim fazer, por que eu reencarnei nessa família ou naquela, por que hoje eu passo por essas dificuldades e aquele meu vizinho não tem dificuldade nenhuma, que situações eu posso seguir na minha caminhada que me leve a boas condutas, à prática do bem, de boa vontade. A gente precisa, então, estudar as leis de Deus que estão contidas ali na nossa consciência e descritas pormenorizadamente no Livro dos Espíritos. A gente vai ler as perguntas do Livro dos Espíritos, que vai nos esclarecer sobre tantas coisas. Então, o ato de estudar nos torna menos ignorantes em todos os assuntos, seja, inclusive, a água a 100 graus, ela machuca e queima. Então, eu vou cuidar quando a água estiver fervendo. Isso é conhecimento. Eu estudei isso no colégio, quando eu estudei os estados da água. Então, estudar de uma forma geral a doutrina dos espíritos, o Evangelho do Mestre, os livros da codificação, os livros acessórios que falam sobre o perdão, sobre a gratidão, nos torna mais aptos. E essa aptidão vai nos levar à prática do bem de boa vontade. E aí fica tudo mais fácil. Tem uma sequência que fala assim: a cova serve a semente enriquece o homem, o vento ajuda as flores produzem frutos abençoados, os rios confiam-se ao mar, e o mar faz a nuvem
fecundante. Então, a boa vontade, ela sempre começa, às vezes, com um pequeno passo, e que vai se somando ao outro, ao outro, ao outro, e quando a gente vê essa evolução em nós, está presente sem a gente perceber e sem fazer muita força, só tendo a boa vontade. É isso, Marluce? Existe um filme chamado A Corrente do Bem. Nesse filme mostra que a gente recebe um favor, alguém faz uma coisa legal para nós e a gente deve retribuir isso para uma outra pessoa. Mesmo como o Vanderlei falou, sendo um pequeno passo que gera fatos e eventos muito maiores, é a mesma coisa, porque isso vai gerar um bem-estar, vai gerar boas energias, que isso vai se propagando. E, claro, se nós tentarmos fazer isso, eu fui agraciado com um sorriso, eu vou sorrir também, uma pessoa me deu um abraço fraterno, eu vou fazer isso também, agora que a gente pode voltar a fazer isso. Eu digo que uma das coisas mais difíceis da pandemia foi não poder abraçar os amigos. Então, tudo que nós fizermos que gerar alegria, felicidade, bem-estar, auxílio, seja ele material, seja ele de apoio a alguém que está triste, sendo solícito na hora de uma vicissitude que alguém passa, oferecendo o nosso ombro amigo, muitas vezes ficando quietinho, mas a pessoa nos enxerga e diz: eu sei que você estará lá se eu precisar. Isso é promover o bem. Então, isso vai gerar um ciclo e um círculo tão gigantesco que essa onda do mar, né, como o mar vai promover a chuva, essa onda de alegria retorna para nós, que isso é a lei de ação e reação. Então, se nós quisermos que essas ondas de alegria, de benemerança, de bondade, de amor, de caridade, de fraternidade, nos banhem com esses bálsamos, nós temos que realizar esses eventos, a gente tem que promover o bem, a gente tem que ter boa vontade, nem que seja para abrir a porta, para oferecer o lugar, para limpar um lugar que a gente está presente, para ajudar alguém na hora, ou doar a nossa vez na fila do banco, do supermercado. São todos esses eventos que vão gerar essas ondas que vão nos fazer felizes também. Então, fazer o bem, ter boa vontade, só traz felicidade e alegria. Muito bem, Marluce. Chegamos no nosso tempo aqui. É curto para nós conversarmos bastante sobre o tema, que ele é bastante abrangente, né? Gostaríamos de ouvir, então, as tuas considerações finais, agradecendo a tua colaboração. Então, queridos amigos, que possamos, aqueles que estão conectados na nossa rede do YouTube Lives, que possamos seguir o Evangelho do Mestre querido, praticar o bem, sorrir a toda ordem, mesmo que lá dentro, às vezes, a gente ainda esteja um pouquinho triste por alguma coisa, mas com certeza os nossos sorrisos nos trarão outros e nós nos sentiremos melhores. Que Jesus nos alimente com as suas palavras, que possamos entrar em sintonia, então, com os nossos amigos bondosos e espirituais, através da prática do bem. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecendo de bênção e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Agradecemos imensamente aos nossos irmãos que nos assistem através do canal do YouTube, nos prestigiando. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo programa, no próximo domingo, Palavras Consoladoras.